Eu quero convidar os irmãos para abrir as Bíblias comigo. Nós vamos ler as Sagradas Escrituras. Eu quero ler com os irmãos um texto bíblico que está em Provérbios, capítulo 16. Provérbios, capítulo 16. Meus irmãos, nós já nos alegramos aqui no início do culto. Eu, louvando a Deus com os hinos da harpa, meu coração se alegrou. Quando eu estava orando, também eu senti algo muito gostoso da parte de Deus. E antes de nós lermos Provérbios 16, eu quero dizer aos senhores algo que tem me incomodado muito. O dobrar os joelhos, estar com Deus em oração, é um desafio constante. Eu acredito que há algumas pessoas que consigam fazer isso levemente, constantemente, mas a grande maioria de nós temos muita dificuldade para dobrar os joelhos em casa, no trabalho, em qualquer lugar, ter o hábito de ficar de joelhos orando. E isso me preocupa muito. Por quê? Porque é uma força espiritual, há uma força que vem direto do inferno para impedir a igreja de orar. Em todos os lugares do mundo, seja na Ásia, seja na África, seja nos Estados Unidos, em qualquer país do mundo, onde um grupo de pessoas resolveu ficar de joelhos, houve um avivamento. É natural que o avivamento depende da palavra, é natural que o avivamento dependa da santidade, mas sem oração, a igreja vai sempre ter dificuldades morais, porque é impossível alguém mandar uma foto de corpo despido para alguém sendo crente e dobrar o joelho depois de fazer isso. E falar com Deus: Senhor, eu acabei de mandar uma foto que não deveria mandar. É impossível alguém xingar alguém com palavrões, ou seja, alguém da família, e depois dobrar o joelho e dizer: Senhor, eu xinguei mesmo. A oração de joelho separado com Deus é o que nos separa dos crentes espirituais e dos crentes carnais. E infelizmente hoje, alguns de nós aqui não tivemos tempo nenhum de oração. Infelizmente, alguns de nós aqui não oramos hoje de joelhos, acima de 10, 15 minutos. Ou eu estou forçando? A grande verdade é que nós temos tempo para higiene pessoal, alimentação, trabalho e outros compromissos, mas como cristãos, muitos de nós estamos falhando por não ter tempo de joelhos dobrados. E isso pode custar o seu casamento, isso pode custar a salvação dos seus filhos, isso pode custar a sua salvação. Quem não ora de joelhos, separado com Deus, em casa, no trabalho, em algum outro lugar, incorre no risco tremendo de ser presa fácil do diabo. Eu lhe convido a viver uma vida de oração. Eu lhe convido a tomar uma decisão, de dizer: eu vou orar, mas eu preciso que você tenha, no mínimo, um cronômetro ou um relógio. Eu falo: não, eu vou orar 15 minutos, porque eu, João Barbosa da Silva, tive um momento na minha vida que ficar 15 minutos de joelho era difícil. A agenda corrida, muito trabalho, e parece que não conseguia. Dobrava o joelho: Senhor, abençoa meu pai, minha mãe, abençoe, e acabava as palavras. E muitas vezes eu fiquei de joelho ali para completar os 15 minutos, dizendo aleluia, aleluia. E eu tenho a experiência de uma vida de oração. Agora, ouça essa orientação do céu para a sua vida. Chame a sua família para orar. Decida orar. E isso vai mudar as coisas na sua casa, vai mudar as coisas dentro de você, vai mudar as coisas perto de você. Se você orar de verdade, tenha certeza que haverá socorro de Deus. Amém? Dito isso, eu quero ler capítulo 16 de Provérbios, verso de número 32. Essa parte não estava no esboço, tá bom? Esse é só um adendo, é só um é só um presentinho para vocês, souvenir, só um souvenir para vocês levarem de lembrança. Versículo 32. Melhor é o longânimo do que o valente,
o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Versículo 32. Melhor é o longânimo. Alguém avisa a mídia lá que o versículo é 32. Tem alguém, um diácono sobe lá e avisa para mim. Versículo 32. Melhor é o longânimo do que o valente, o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Sente-se, por favor. Eu vou ler esse versículo numa versão que eu acho ela mais interessante de entender. Pede lá o diácono para que fique prestando atenção em mim, o versículo já está aí, mas pede para eles não se distraírem mais. O pastor pediu para vocês prestarem atenção lá no culto. Se tiver celular, tira da mão. Se estiver lá me ouvindo, por favor, eu quero que eles participem do culto. Versículo 32 do capítulo 16 de Provérbios: é melhor ser paciente que poderoso, é melhor ter autocontrole do que conquistar uma cidade. Essa palavra, esse versículo, é o que governa o espírito, fala de autocontrole. Aquele que não reage conforme está com raiva, não reage conforme está triste, não reage conforme está sendo acuado. Alguém te fala alguma coisa e você, bum, explode. Isso acontece com todos nós. Isso acontece com uma mãe corrigindo o filho. Isso acontece com o marido que ama a sua esposa, mas ele não controla o seu espírito. E quando ele vê, ele falou. Quando ele veio, ele agiu. Recentemente, não tão recentemente, mas alguns anos atrás, houve algo no trânsito e o carro de trás começou a buzinar forte, abaixou o vidro e pôs o corpo para fora e começou a falar palavrão. E aí, não aguentando, porque o carro não saía da frente dele, ele saiu e foi para o outro motorista, e o motorista baixou o vidro, e era o pastor José Amaro da Silva, pastor que foi diretor do Belém muitos anos, um senhor muito sério, e o moço que estava bravo era um obreiro. E quando ele olha o pastor Zé Amaro, falando palavrão e gesticulando, ele me deu, que paz do senhor, pastor. E não conseguiu continuar falando e voltou de ré e entrou no carro. Gracioso, mas não é a verdade de a maioria de nós. De vez ou outra a gente explode, homens e mulheres, e isso pode destruir a nossa família, destruir a nossa comunhão com Deus. O autocontrole, o domínio dos meus sentimentos é extremamente importante para que eu possa viver uma vida abençoada. Não basta eu ser crente, não basta eu tomar ceia, não basta eu frequentar uma igreja, não basta eu gostar de hino, não basta eu frequentar ambientes religiosos. Eu tenho que ter autocontrole e eu preciso ser paciente. E essa noite, Deus trouxe alguns de nós aqui para nos orientar que nós não podemos ser dominados por sentimentos que fogem do nosso controle. E talvez você me pergunte, pastor, mas o senhor não tem raiva? Tenho. Tem vontade de bater em alguém? Tenho. Tem vontade de falar umas verdades? Tenho. Tem hora que dá vontade de cortar a amizade com alguém? Claro que sim. Tem hora que dá vontade de repreender de forma mais dura? Sim. Eu sou um homem. Jesus virou as mesas do lugar que estavam fazendo a casa do Pai de comércio. Ele pega um chicote na mão. Jesus toma uma atitude, mas é consciente, não é uma atitude impensada. Não é que você deve ser um banana, que a sua esposa fala o que quiser e você fica quieto. Não é que a senhora deve ser uma mulher que qualquer um pisa, não. Eu não estou falando de ser alguém que não tem reação, alguém que não tenha estrutura para dizer me respeite, mas autocontrole, domínio próprio. Se eu falar, eu falo consciente. Se eu falar, eu sei o que eu estou fazendo. Se eu mandar embora, eu sei o que eu estou fazendo.
O que eu preciso nessa noite é ouvir a voz que vem dos céus, e Deus falando conosco. Não adianta ganhar uma cidade, não adianta conquistar coisas grandes, se você não tiver paciência, se você não tiver controle do seu espírito, isso não vai ser suficiente. E hoje Deus trouxe a todos nós aqui para falar aos nossos corações. Abra a Bíblia em Gálatas, por favor, vamos ler as Sagradas Escrituras. Gálatas, capítulo de número 5. Esse texto bíblico é extremamente conhecido, mas deveria ser lido por nós mais vezes. Gálatas, capítulo 5, o apóstolo Paulo está ensinando a partir do versículo 15, e eu gosto muito dessa expressão de Paulo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, veja que vocês não venham se consumir uns aos outros. Ele está falando isso aqui com os ímpios? Está falando com a igreja? A igreja da Galácia está ouvindo Deus repreender: se vocês se mordeis, se vocês se devoram um ao outro. Mas ele não está falando de canibalismo, ele está falando do que acontece em Taboão da Serra, ele está falando do que acontece na sua congregação, ele está falando do que acontece no púlpito das nossas igrejas. Estamos literalmente nos mordendo, nos devorando um ao outro, e isso não é de Deus. Nós temos que dominar os nossos sentimentos. Você precisa entender que o amor vence, que a verdade vence, que a paciência supera a raiva. Você tem que sair daqui hoje dizendo: Deus vai me dar graça para guardar a minha boca, para guardar as minhas palavras. Vamos ler o versículo 16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis o desejo da carne. Andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. O que a carne quer? A carne quer ir, a carne quer fazer, a carne quer falar. Eu sou um homem que sou vendido sobre o pecado, mas o sangue de Jesus está sobre a minha vida, e eu tenho que ter paciência, autocontrole. Se cuida, irmão, porque Deus, quando fala, Deus fala para quem está presente, não está mandando recado. Pare de pensar em alguém que precisava ouvir esta palavra. É você e eu que temos que ouvir esta palavra. A palavra veio ao nosso encontro, e se Deus abriu a porta da palavra para nos exortar, glorificamos a Deus pela exortação. Aleluia. Põe a mão em alguém e com a autoridade de Deus diga: Deus vai te dar paciência se você for espiritual. Deus vai te dar paciência se você for espiritual. Você não vai cumprir o desejo da carne. Você vai ter autocontrole se você entender que Deus ainda cuida. Ah, meus irmãos, eu quero colocar um tema nessa mensagem. Se você puder escrever ou mandar para alguém no WhatsApp, escreva ou manda para alguém: entradas da alma. Entradas da alma. Como a alma é atingida. A alma fala das emoções, a alma fala dos sentimentos mais profundos, a alma fala daquilo que move essa carcaça. E o meu corpo sem a alma está morto. Mas as entradas da alma é olho, diga comigo, olho, ouvido e espiritual. Talvez você não vai entender o espiritual. Você não viu, você não ouviu, mas alguma coisa mexe com a tua alma. E isso é Satanás ou é o Espírito Santo? Há uma ação invisível que mexe profundamente com as nossas emoções. E você não percebe que está sendo tentado. Você não percebe que aquela angústia que você está sentindo não é natural, é espiritual. E isso precisa ter percepção, porque as entradas da alma é o olho, é o ouvido ou é o mundo espiritual. Olha para quem está do seu lado e diga: o que está te perturbando? Pergunta para ele: o que está te perturbando? É o seu patrão ou é o diabo usando o seu patrão? É o seu filho ou é o diabo usando o seu filho?
O que está te perturbando é a irmã do círculo de oração ou é Satanás que está usando a boca de alguém? Mas esta noite Deus te trouxe aqui para falar contigo. Você precisa ter autocontrole, você precisa ter paciência, que a providência de Deus vai chegar. Essa igreja aprendeu a dar glória a Deus quando a palavra vem ao seu encontro. Não é uma palavra, meu Deus, me perdoe, queridos. Eu queria poder vos trazer uma palavra de aleluia e glória a Deus, mas eu sou pastor desta igreja, e eu não estou aqui como evangelista, eu estou aqui como homem de Deus, dizendo: tem palavra do céu para a tua vida. Não adianta ganhar uma cidade, não adianta conquistar coisas grandes, se você não é paciente nem tem autocontrole. Todas as minhas conquistas podem acabar. Paz, meus senhores. Mas eu já tratei de divórcio depois de 50 anos de casamento. Ao invés de comemorar bodas de ouro, acham melhor se separar. Eu já tratei de casais que vivem há anos e anos perturbados. São crentes, tomam ceia, participam dos cultos, cantam nos conjuntos, mas estão em perturbação contrária a um ao outro constantemente. Homens chamados de Deus, mas que são carnais, que não têm autocontrole dos seus sentimentos, e Satanás está usando o ouvido, ou os olhos dele, ou o mundo espiritual para entrar nas emoções. Mulheres que tomam ceia e não têm alegria. E não adianta eu pregar hoje, Deus vai alegrar o seu coração. Não adianta eu pregar hoje, você vai sair daqui alegre. Você vai ter que sair daqui com palavra. Você vai precisar dizer: Deus, me dá graça, porque eu vou ser, aleluia. Levante a mão, porque vem algo de Deus para alguém aqui no particular. O Espírito Santo vai renovar as suas forças. Se você quiser hoje, haverá um mover de Deus para você não cumprir o desejo da carne. Pergunta para quem está do seu lado: está pronto a andar no Espírito? Pergunta: está pronto a andar no Espírito? Está pronto a começar a orar na hora da raiva? Está pronto de fazer um jejum para quem te fez raiva? Mas não é para Deus matar, não. É para que você não tenha raiva dele. Amanhã eu não vou comer, não vou beber. Amanhã eu vou consagrar a minha vida, porque essa raiva não pode ficar aqui dentro. Vai sair. Você sabe o que eu estou lhe dizendo? Que aquele que te ofende, quem vai tratar com ele é Deus. A vingança pertence ao seu Deus. Você precisa ter um coração de Jesus. Você precisa ter um coração de Cristo. Você precisa crucificar a sua carne. Você tem que parar de viver e deixar Jesus viver na sua vida. O Jesus que eu estou pregando faz homens bravos se tornarem pacíficos. O Jesus que eu estou pregando faz mulheres nervosas se tornarem pacientes. O Jesus que eu estou pregando fazem homens violentos se tornarem homens amáveis. Mas não vai ser um e aconteceu. Não vai ser um receba e ele se torna um homem paciente. Vai ser meditação na palavra, vai ser tempo de oração, vai ser subir ao monte para orar, vai ser ficar sem comer e sem beber, vai lutar contra a carne e com a natureza. Porque eu quero te garantir uma coisa, e isso me enche o coração de temor. Quando o meu pensamento é atingido através do que eu ouço, os meus pensamentos começam a ficar perturbados. E se eu não eliminar esses pensamentos, isso vai se transformar em sentimento. Aquilo que eu pensava agora está dentro de mim. Já sentiu isso, Paulo Henrique? Você pensou e de repente parece que o corpo está reagindo com aquilo que você pensou. Isso é sentimento. E se você não arrancar de dentro de você, isso vai se tornar uma ação. Isso vai se tornar uma atitude de pecado ou não. Eu sinto Deus falar comigo, ouço a sua voz e ela fica aqui. Mas se eu aceitar aquilo que Deus mandou para mim, ela desce ao coração. E a partir daquilo, eu tenho um desejo de estar mais perto de Deus. E se eu alimentar esse sentimento, isso vai se tornar uma ação. Eu vou começar a orar, eu vou começar a jejumar, eu vou começar a querer estar perto das coisas de Deus. Por quê? Eu ouvi, isso me trouxe um pensamento. O que você está ouvindo?
Os seus ouvidos estão ouvindo quem? Já ouviu um vídeo de 1 minuto na internet, 2 minutos no Instagram, no Facebook ou no YouTube? Alguém fala, por exemplo, isso dá câncer. Seja qualquer coisa, eu não sei. Alguém aqui tem algum exemplo de uma coisa que ouviu e lhe perturbou? Você nem sabe se é verdade, mas o cara fala com tanta segurança, você está vendo aquele vídeo, você, mas não é possível. Bom, eu vou te dar um exemplo que me veio ao coração. Você já ouviu alguém falar de um pastor, que o pastor fez isso e aquilo? Você, nossa, eu gostava tanto dele. Você não sabe se é verdade, você não confirmou a informação, mas o ouvido ouviu. E o ouvido é entrada da alma. Entrou dentro de ti aquela informação, mentirosa, caluniadora, mas te perturbou. E se você não clamar o sangue e arrancar isso do seu pensamento, vai se tornar um sentimento. E quando você vê aquele pastor ou vê aquele cantor, você não vai ter paciência para ouvi-lo. Você vai sentir mal com ele. Por quê? Não sei. Você nem lembra mais do vídeo, mas o pensamento se tornou em sentimento. E aí sabe o que vai acontecer? Quando ele te der a paz do Senhor, você vai fazer assim com a mão. Porque você vai tomar uma atitude pelo um pensamento que virou um sentimento e agora você age segundo aquilo que você ouviu. Seus ouvidos não podem ser ouvidos que ouçam qualquer coisa. Pastor, mas não dá para deixar de ouvir. Então aprenda, não permita que a entrada da alma seja aquilo que te contamine, mas seja aquilo que te purifique. Hoje pela manhã, eu estava a caminho do programa de rádio do Belém, e eu lembrei de um hino, e fui lá e busquei, e coloquei no rádio. Enquanto o hino tocava, eu comecei a orar. E aquele hino foi entrando dentro de mim. Já aconteceu com você? Porque o ouvido é a entrada da alma. Se eu ouvir 2 hinos e cantar os 2 hinos, isso vai trazer o meu pensamento ao quê? Aos céus. Sim ou não? Eu vou começar a pensar em Deus, naquilo que está, não importa a letra do hino, mas se é um louvor a Deus, e eu estou ouvindo este louvor, os meus pensamentos começam a ser purificados, porque o ouvido é a entrada da alma. O que você está ouvindo? Como é que dá para essa molecada ouvir rap? Como é que dá para ouvir uma música sertaneja falando de traição? Como é que dá para ouvir uma música que fala descendo, que insinua sexualidade? Como é que dá para ouvir uma música que diz eu mato, eu pego, e isso não prejudicar as minhas emoções? O que eu estou ouvindo? Sabe o que aconteceu com os meus pais na fé? Proibido ouvir música. Música mundana não se ouve. E eles cortaram na raiz. Nem Roberto Carlos, nem orquestra, nem nenhum. Música mundana, crente não ouve. Sabe o que aconteceu? Os crentes começaram a ouvir hino, e uns hino meio ruim, porque lá na década de 70, de 80, não tinha muitos cantores famosos, mas o que aconteceu? A igreja começou a purificar a sua alma, porque o que eu estou ouvindo agora é adoração a Deus, o que eu estou ouvindo agora é para glorificar a Deus, e a minha alma se enche daquilo. Põe a mão em alguém, põe a mão, não tenha medo, põe a mão, pergunta para ele, o que você está ouvindo no dia a dia? Porque quando eu ouço, isso transforma em um pensamento, e eu posso esquecer, ou eu posso guardar. Hoje eu te convido a jogar fora muita coisa que está na sua mente. Sua mente pode estar poluída, mas você veio para um culto de ensino, e o Senhor Deus fala comigo e fala com você, que não adianta ganhar uma cidade, se você não tiver controle de si mesmo. Curve a sua cabeça. Curve a sua cabeça. E diga, Deus, diga comigo, Deus, purifique os meus pensamentos. Tira da minha mente, Senhor, tudo aquilo que não te agrada. Tira, Senhor, dos meus pensamentos tudo aquilo que não é teu, em nome de Jesus. Repita isso, em nome de Jesus.
andai em espírito e não cumprirei as concupiscências da carne. O Senhor vai purificar crentes aqui. O sangue de Jesus vai vir sobre você, e você vai sair daqui dando glória a Deus e aleluia, e dizendo: Deus falou comigo através da sua palavra. Ouça a voz do seu Deus. Abandone os pensamentos ruins. Aprenda a usar a expressão: o sangue de Jesus tem poder. Porque haverá vozes, diga comigo, haverá vozes. E essas vozes são perturbadoras. Mas não existe só voz do inferno. Porque se o ouvido é a entrada da alma, é por aí que Deus entra. A fé vem. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Quando eu ouço a palavra, quando eu ouço Deus falar, eu me arrependo. Abra sua Bíblia comigo, Gênesis, capítulo de número 3. Gênesis, capítulo de número 4, versículo de número 6. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? Por que descaiu o teu semblante? Versículo 7. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás. Quem está falando aqui? Com quem? Fala comigo. Deus está falando com Caim. Ele tem um pensamento. Qual é o pensamento dele? Eu mato meu irmão. Qual é o sentimento dele? Eu mato meu irmão. Por que que ele está sentindo isso? Porque não foi o ouvido, foi os olhos. O seu irmão não diz nada no texto para ele, mas ele viu o irmão dele oferecendo e Deus recebendo. E quando ele viu, Satanás entrou pelos seus olhos, e a raiva e o ódio entrou. Diga comigo: a raiva, o ódio entrou. Mas Deus, aleluia, diga comigo: mais Deus. Repita isso: mais Deus. Isso é maravilhoso. Deus vai ao encontro dele e diz: Caim, Caim, o que você está pensando, Caim? O que está dentro de você, meu filho? Você não precisa dar lugar a esse desejo, porque se você fizer o bem, haverá aceitação. Põe a mão em alguém e diga: Caim não ouviu a voz de Deus, mas deu lugar ao seu sentimento. Diga: deu lugar ao seu sentimento. Não ouve a palavra de ninguém, nem a serpente está aqui. Por quê? Porque a entrada não é só o ouvido e não é só os olhos, mas a alma também é alcançada pelo mundo espiritual. Ele viu, e o sentimento que Satanás coloca dentro dele é: acabe com ele. Esse sentimento está alimentando ele. Ei, escute-me, ninguém divorcia do dia para a noite. É primeiro um sentimento: eu vou largar, eu não aguento mais, eu vou esperar as crianças crescer. Eu quando vou, percebe isso? Eu não, se falar isso, você vai alimentando esse sentimento. Mas o Espírito de Deus, aleluia. Mas o Senhor Deus ainda tem profeta na terra. O Senhor Deus ainda tem homens consagrados. O Senhor Deus ainda tem mulheres que Ele usa. Ainda há profecia, ainda há revelação. O Senhor ainda veio ao nosso encontro. Levante a mão direita. Levante a mão lá em cima, por favor. A palavra está vindo ao teu encontro. Deus está dizendo: precisa limpar o teu coração. A força que está dentro de você precisa ser trocada. Quem vai dominar o seu sentimento não é a carne. Quem vai dominar o seu sentimento não é a maldade, mas o Espírito Santo.
O Espírito Santo, arabash. Quem pode ajudar comigo, vem orando, vem orando. O Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito Santo vai entrar, rebassurrabash. Eu quero que você grite, eu quero que você abra a boca, eu quero que você põe para fora. Esse sentimento vai cair por terra. Urianda canda na masura mas. Oriassuri me canda na mas. Põe na tela para mim, Provérbios 16, versículo de número 32. Nós vamos ler mais uma vez. Melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Melhor é ser paciente que poderoso. Eu vou perguntar para o Pedro: você é paciente ou é poderoso? Esse sorriso confirmou. Você é paciente ou é poderoso, Pedro? Está tentando ser paciente. Esse foi mais tranquilo. Gesiel, você é paciente ou é forte? O que somos? Nós temos força para lutar, temos força para encarar. Comigo não, me respeita. Mas muitos reinos foram quebrados pela falta de paciência. A longanimidade é um atributo de Deus e que vem no fruto do Espírito para nós. Demorar para tomar decisões, aguardar para tomar a decisão, esperar para tomar a decisão. Deus é longânimo, e entre aquilo que é fruto do Espírito tem longanimidade. Eu demoro para tomar uma decisão. Abra sua Bíblia comigo, eu preciso ler isso com vocês. 1 Samuel. Eu estava vendo isso e me assustou. Capítulo de número 13. 1 Samuel, capítulo de número 13, é um texto que pouca gente lê, mas para mim fez todo sentido quando eu estava preparando esta palavra. Porque vocês sabem que há um homem que foi colocado como rei, o primeiro rei de Israel. E depois de 2 anos de governo, há uma grande guerra dos filisteus contra Israel. E ele está nessa batalha. E no versículo de número 8, põe o versículo 8 na tela. E esperou 7 dias, diga comigo, esperou 7 dias. Até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gigal, o povo se espalhava dele. Talvez para a maioria de vocês não parece muita coisa, mas está reunido aí pelo menos 30 mil homens. É o grande povo de Israel para lutar contra os filisteus. Tem 3.000 soldados particularmente separados por Saul. Há uma guerra em eminência. E Deus usou o profeta e diz: me aguarde por 7 dias, que eu virei para fazer o sacrifício e Deus dará vitória ao povo. Mas ele esperou por 7 dias. E eu gosto de ler o texto, porque no versículo 9, então disse Samuel: traz-me aqui um holocausto e oferta pacífica. E ofereceu o holocausto. A ação nobre, Deus merece. Eu preciso oferecer a Deus o holocausto. Mas qual era a ordem? Oi? Esperar, porque ele não pode fazer isso. Ele não foi consagrado para isso. Ele tem limitações. Mas a falta de paciência faz a gente tomar lugar que não é nosso. A falta de paciência faz a gente tomar posição que a gente acha que tem o direito. Porque eu estou fazendo certo, mas não é o certo. É a obediência que faz a diferença. O homem paciente, ele é mais forte do que alguém que domina uma cidade. E talvez o que está faltando para a maioria de nós é paciência. Porque quando eu leio o texto, no versículo de número 10, por favor, põe na tela. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, diga comigo, acabou de oferecer, Samuel chegou.
10 minutos depois, meia hora depois, 5 minutos depois. Aqui acaba o reinado de Saul. Aqui Deus o rejeita. Aqui, por falta de paciência, ele vai jogar fora tudo que Deus lhe deu. Versículo de número 13. Então disse Samuel a Saul: obraste nessa mente, não guardaste os mandamentos que o Senhor te deu, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Um pouquinho mais, meia hora a mais, uma hora a mais. Ele jogou tudo fora. Diga comigo: eu não vou jogar tudo fora. Repita isso mais uma vez: eu não vou jogar tudo fora. Diga mais uma vez: eu não vou jogar tudo fora. A palavra vem ao encontro de alguém. A palavra vem ao meu encontro. Paciência, João. A palavra vem ao encontro do pastor Eliseu. Paciência, Eliseu. A palavra vem ao encontro da irmã Maria. Paciência, Maria. Aguarda um pouco mais. Segura um pouquinho mais. O Deus que prometeu é poderoso para cumprir. O Deus que prometeu vai entrar com providência. Se você não está aguentando mais, Deus vem ao teu encontro e fala contigo: calma. Calma. É melhor ser paciente do que poderoso. Escute isso. Um sentimento, uma ação momentânea pode trazer uma tragédia permanente. Diga comigo: um sentimento, uma atitude momentânea pode trazer uma tragédia permanente. Curve a sua cabeça e feche os seus olhos. Com as suas palavras, diga: Senhor, eu preciso de paciência. Eu preciso de autocontrole, Senhor. Diga comigo: eu preciso dominar os meus sentimentos. Abra a boca e diga: me ajuda, Espírito Santo. Essa tristeza não vai te matar. Essa raiva não vai dominar o seu coração. O Espírito Santo vem ao encontro de homens e mulheres para dizer: eu sou contigo, meu servo, eu sou contigo, minha serva. Há uma ajuda do céu chegando aqui para muita gente. Não faça como Caim, não faça como Saul. Aguarda, o socorro de Deus chegará. Rebassura abaixo. Põe a mão em alguém, porque Deus vai usar profeta aqui. Diga para ele: levanta a sua cabeça. Diga: levanta a sua cabeça. O seu socorro vai vir do monte. Diga: o seu socorro vai vir de lá. É o Senhor que vai entrar com providência. Não jogue fora o que Deus te deu. As entradas da alma, meu ouvido, meus olhos, ou o mundo espiritual. Tudo isso me afeta para bem e para mal. Eu ouço uma palavra, mexe com meus pensamentos, transforma-se em sentimento, e eu começo a agir através daquela palavra que veio dos céus. Eu olho alguma coisa, um testemunho, eu vejo alguém fazendo, e aquilo me atrai, para o bem ou para o mal. Eu não tenho tempo, mas eu queria mostrar a vocês um homem segundo o coração de Deus, passeando no jardim do seu palácio. Conquistas, sucesso, milagres. Os reinos se uniram,
O domínio está sobre a sua mão. O poder. Mas ele, quando está passeando, ele vê uma mulher lá embaixo, nua, tomando banho. Diga comigo, os olhos são entradas da alma. Ele adulterou ou pensou primeiro? Ele adulterou ou primeiro sentiu o desejo de adulterar? Ele teve chance de não agir. Quando entrou aquilo que desceu, era hora de chamar o profeta. É hora de dizer: me ajuda. Está aqui dentro de mim, eu parece que vejo a imagem daquela mulher. Está aqui dentro de mim, parece que eu preciso ver aquela mulher, me ajuda. Mas é difícil pedir socorro. É difícil contar uma imoralidade que está no pensamento. É difícil compartilhar um sentimento mau que está dentro de mim. Porque o que vão pensar de mim? E por eu guardar esse sentimento que entrou dentro das minhas emoções, uma hora ou outra, isso vai se transformar numa atitude. Mas a Bíblia diz que quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Fique em pé, por favor. Eu quero terminar dizendo para você: cuidado com o que você olha. Cuidado com aquilo que os seus olhos contemplam. Não tenha dúvida. Que muitas coisas que a gente olha fica dentro de nós. Eu vou pedir para o sonoplasta levantar um pouquinho mais o meu retorno. Eu não sei se vocês entendem o que eu estou dizendo, mas há uma preocupação muito grande dentro de mim, de que essa noite haja uma mudança na vida de alguém aqui. Não importa se uma pessoa, se 10, se 50, se todos nós. Mas eu quero hoje que você ouça o conselho de Jesus. Que você receba colírio dos céus. Que Ele possa pingar umas 2 gotas do colírio nos seus olhos. Aleluia. Aconselho que você compre de mim colírio. Eu quero que hoje os seus pensamentos sejam purificados. E toda vez que a sua alma, suas emoções foram contaminadas no pensamento, coloque hino. Ligue para um irmão. Eu estava ouvindo um testemunho, eu não me lembro aonde. Me lembrei. Um pastor não pentecostal estava conversando conosco e ele disse o seguinte: que ele, com o seu carro, andando numa cidade X, ele tinha discutido com a sua esposa fortemente. E por 15 dias eles estavam dormindo separados. E a ideia dele é: não dá para viver, mas tem a igreja. Como é que ele sai da frente da igreja? Como é que ele fica com a família? E ele diz que num farol, uma mulher muito linda, muito bem vestida, olhou para ele e disse: lindo. E deu um sorriso e disse, fez assim com a mão, mas ele olhou, a mulher estava seminua, roupa muito pequena, muito linda. E ele disse: não é possível. Um pastor, o que essa mulher está... E ele levantou a cabeça de novo e olhou ela na esquina e ela estava sorrindo. E de novo fez assim para ele. Ele contando esse testemunho para nós. E ele desceu o carro, mas pelo retrovisor ele via ela fazendo assim. E o farol fechou. Um quarteirão, e o pensamento dele foi dominado, e os seus sentimentos, e ele sentiu desejo por aquela mulher. Eu lembrei da história de Davi. E ele diz: já está tudo quebrado, já está tudo lascado. Os olhos, o ouvido e o mundo espiritual, os três agindo ao mesmo tempo. Ele viu, ele ouviu, e Satanás adentrou para agir. E ele parou o carro, o farol abriu,
E ele não avançou. E o farol fechou de novo. E a mulher veio andando para onde ele estava, como se ele tivesse parado esperando. E ele imaginou a cena dele com aquela senhora. E numa batalha de minutos, escute isso, ele pegou o celular e ligou para um amigo pastor. E disse: cara, eu vou morrer. O que aconteceu? Eu não sei o que fazer. Vem para cá agora. Eu estou aqui, eu estou te aguardando agora, em nome de Jesus. E ele disse: ore por mim, eu vou orar pessoalmente, vem agora. E o farol abriu e ele engatou a marcha. E foi para a casa daquele irmão tremendo. O pensamento tinha se transformado em desejo. E ele tinha um sentimento que mexia com ele, porque havia um mundo espiritual agindo. E quando ele entrou na casa do colega, o colega disse: foi Deus quem te trouxe aqui. Entra. E abraçou ele. E abriu a Bíblia. E ele caiu no chão em lágrimas. E foi aconselhado. E ele saiu dali e voltou para casa e disse: meu amor, me perdoa. Eu preciso de você, eu vou morrer sem você. É muito difícil fazer isso. Fecha os olhos. E diga comigo: nenhum sentimento é mais forte do que o meu Deus. Nenhum pensamento é mais forte do que o Espírito Santo que habita em mim. Eu te amo, Senhor, sobre todas as coisas. Eu te amo, Salvador. Urabás, Urabacandarabás, Urabás, Uribiandarabás, Urabacandarabás, Urabás, Urabás, Uribicandarabás, Urabás, Uribicandarabás, Urabacandarabás. Divino Espírito Santo, venha sobre a igreja mais uma vez. A tua palavra foi ministrada, Senhor, e tu revela nesta palavra, Senhor, de maneira muito clara para o meu coração, que é melhor ser paciente que poderoso, é melhor ter autocontrole do que conquistar uma cidade. Senhor, eu sei que existem janelas na alma, mas a tua palavra veio ao nosso encontro, Senhor, e eu preciso que seja quebrado toda a força do inimigo. Na autoridade do nome de Jesus, eu me levanto contra este. Em nome de Jesus, eu te ordeno, Satanás, tira as tuas mãos sujas desta vida, agora, eu te ordeno, sai, Uramash, Urabacandarabassurramash, agora, cai por terra, todo pensamento imundo seja levado cativo agora, na autoridade do nome de Jesus. Todo pensamento maligno é anulado agora, na autoridade do nome de Jesus. Vem, Senhor, vem, Espírito Santo, agora. Eu me entro nesta batalha com o teu servo, com a tua serva, e eu quero pedir renovo espiritual agora. Vem comigo, igreja, vem comigo, obreiros. Vai cair por terra agora, na autoridade do nome de Jesus. Seja livre, na autoridade do nome de Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra tem que ser pregada, a palavra tem que ser anunciada. Não podemos ter medo de pregar a verdade. Oh, meu Deus, abraça um crente aí, diga: você está livre no nome de Jesus. Abraça um obreiro, abraça um irmão, você está livre. A verdade liberta, a verdade liberta. Abraça esse crente e diga: você está livre. Reconhecereis a verdade, e conhecereis a verdade, e conhecereis a verdade. Ah, que coisa boa! Senta dando glória a Deus e aleluia.